A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero aqui, por meio deste vídeo, estar falando sobre reavivamento no lar. E vamos usar aqui Gênesis capítulo de número 35, quando Deus fala com Jacó, pedindo a ele para voltar, retornar para Betel. Betel, que significa casa de Deus. É interessante porque o Senhor fala: levanta-te e sobe a Betel. E isso nos mostra que Deus, quando fala a Jacó, sobe a Betel, é que Deus tem o prazer de manifestar-se no meio da família. Ele quer que as famílias subam para Betel, porque é lá onde Deus ele tem o prazer de manifestar a sua glória. Quando ele fala sobe a Betel, ele está querendo que a família suba o grau, o nível de relacionamento, de intimidade com Deus da família. E a família, ela sempre esteve dentro do plano de Deus. Foi Deus quem criou Adão e Eva, e ele que instituiu o casamento e também a família. E quando fala de instituição, está falando de ordem e de organização. Portanto, tudo que eu quero saber acerca da família, acerca do casamento, eu encontro na palavra de Deus. Não é no mundo. O mundo não entende de família. Se eu quero saber como ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, esposo, um amigo, um servo, um bom patrão, eu recorro à palavra de Deus. Deus, desta vez no capítulo de número 35 de Gênesis, ele não chama Jacó simplesmente para uma experiência pessoal, porque Jacó ele era um homem experimentado pelo céu, um homem que tinha experiência com Deus. Quando ele sai da casa de seus pais, fugindo, sem nada, a não ser um pouco de azeite, ele pega uma pedra, faz dela de travesseiro e dorme. E ele tem um sonho. E ele vê uma escada que a sua base encosta na terra e o seu topo até o céu, e vê anjos de Deus subindo e descendo por ela. E lá no topo da escada ele escuta Deus falar com ele. Quando Jacó acorda, ele muda o nome daquele lugar que se chamava Luz para Betel. Ele reconhece que ali era a casa de Deus. E ele faz uma aliança com o Senhor. Ele pede presença, proteção e providência. E pede também uma passagem garantida de volta para a casa dos seus pais. Então é feita ali uma aliança com Jacó e Deus. Jacó ainda diz que ele devolveria o dízimo de tudo aquilo que Deus lhe daria, lhe abençoaria. Então Jacó ele está fazendo um pacto ali com o Senhor. Deus ele cumpriu a parte dele, porém Jacó não cumpriu a sua parte. Jacó esqueceu de voltar para Betel para cumprir a sua promessa, cumprir a parte da sua aliança. Então Jacó, irmãos, ele era um homem que tinha experiência com o céu, que tinha experiência com Deus. E dessa vez, no capítulo de número 35 de Gênesis, Deus mais uma vez fala com ele. Mas dessa vez não foi somente para uma experiência pessoal, mas para uma restauração familiar. Dessa vez Deus aparece a Jacó
no intuito de trazer uma restauração familiar na sua casa. Culto da família, irmãos. Quando nós nos reunimos ali na nossa casa, junto com a nossa família, e nos direcionamos para a casa de Deus. É exatamente isso. É no culto da família que Deus chama casas inteiras de volta a Betel. É no culto da família que Deus chama famílias inteiras de volta para a sua presença, onde Ele tem o prazer de manifestar a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E Jacó, irmãos, mesmo depois ali da sua conversão, ele viveu dias difíceis. Ele passou por momentos difíceis, porque ser cristão não significa ser ausente das lutas, das tempestades da vida, não. Ser cristão é andar com Deus pela fé, sabendo que na hora certa Deus nos ajudará. Vou repetir. Ser cristão não é estar isento de passar pelas dificuldades da vida, mas é andar com Deus pela fé, tendo a certeza, a convicção, tendo fé de que Deus nos ajudará na hora certa, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Tempo de Deus. No capítulo de número 34 de Gênesis, quando vamos fazer uma leitura do capítulo completo, nós vemos ali que o nome de Deus, ele não é mencionado sequer uma vez. É tanto que o capítulo de número 34, ele está marcado por vergonha, luxúria, desonra, está marcado por assassinato, engano e miséria. E isso nos ensina que quando Deus está ausente da nossa vida, da nossa casa, o fracasso é inevitável. Não importa qual sucesso você obteve, seja sucesso ministerial, seja um sucesso na vida financeira, seja sucesso na sua vida amorosa, você ganhou, foi promovido de cargo, ganhou uma promoção, está no emprego dos seus sonhos, você se formou, não importa qual sucesso, se esse sucesso te afastar da presença de Deus, se torna o maior fracasso da sua vida. Se torna o maior fracasso da sua vida. Porque quando Deus está ausente da nossa vida e da nossa casa, o fracasso é inevitável. Em contraponto, no capítulo de número 35, do qual nós estamos meditando, o nome de Deus é citado várias vezes. Não é à toa que o capítulo está marcado por restauração, por reavivamento, está marcado por conversão. Não é à toa que o capítulo está contando a história de uma família que está retornando para Betel. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É interessante porque no capítulo de número 34, Diná, a filha de Jacó, ela é levada pela sua curiosidade de querer conhecer as jovens, as mulheres ali de Siquém. E por esta curiosidade, a atitude dela de sair da casa do seu pai e andar ali pela cidade, o príncipe pegou ela e abusou dela. Abusou dela. Os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, mata os habitantes daquela cidade, se tornando assassinos. Veja como é que está a casa de Jacó. Diná, ela nos faz lembrar do filho pródigo, que saiu da casa de seu pai, foi se aventurar numa terra longínqua, distante.
E isso fica um alerta para nós. Tomar cuidado com as curiosidades acerca das coisas do mundo. Tomar cuidado. Porque quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele está se expondo ao pecado. Quando Diná sai da casa de seu pai Jacó, ela está se expondo ao perigo. Muitas pessoas pensam que ao sair da casa de Deus, da presença de Jesus, elas estão ganhando liberdade, quando na verdade estão ganhando vulnerabilidade. Então cuidado com a curiosidade acerca das coisas do mundo. Então, Jacó, irmãos, ele havia se esquecido da promessa que ele havia feito a Deus no capítulo de número 28, de que voltaria a Betel, de que cumpriria ali a sua parte da aliança. E muitos dos nossos problemas que surgem é simplesmente por conta de obediência incompleta. Para atrair problemas à nossa vida não precisa ser um completo desobediente. Basta obedecer pela metade. E muitas das vezes nós até sabemos e entendemos qual é a vontade de Deus e começamos a obedecer. Mas por algum motivo, nós paramos no meio do caminho. E até aquilo que a gente começou começa a se perder, a morrer, a apodrecer. E aí os problemas começam a surgir na nossa vida por conta de obediência incompleta. Obedecer pela metade também atrai problemas à nossa vida. E no versículo de número 1, irmãos, de Gênesis capítulo de número 35, vai nos dizer: disse Deus. E isso é maravilhoso. Porque a casa de Jacó está virada de cabeça para baixo. Uma filha violentada, filhos se tornando assassinos com as mãos sujas de sangue. Jacó está com medo dos seus vizinhos se juntarem e acabar com a raça deles. Mas no versículo de número 1 há uma esperança. Disse Deus. Deus falou com Jacó. Mesmo a casa dele se encontrando nessa situação. Mesmo a família de Jacó estando ali rachada, com todos os seus problemas, Deus falou. Porque Deus, ele não espera a família ficar perfeita, irmãos. Porque se depender dos nossos esforços, a nossa casa nunca vai ficar perfeita. O nosso lar nunca vai chegar a uma estatura perfeita. Nós dependemos do agir, do falar, da providência de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso nos ensina que a restauração depende totalmente, exclusivamente de Deus. A restauração do nosso lar depende de Deus. Tá? Então, depois das perdas que Jacó passou, né, das desonras, das vergonhas, do medo, né, Deus falou com ele. E eu quero dizer, por meio desse vídeo, que você pode estar passando por coisas semelhantes, parecidas com o que Jacó passou. A sua casa pode estar passando por essa tempestade semelhante com a que a casa de Jacó passou. Você pode ter passado aí por perdas, desonras, humilhação, né? Você pode até ter sido desonrado na rua que você mora. Você pode estar sendo perseguido pelos vizinhos que te cercam. Mas deixa eu dizer uma coisa: as mesmas palavras que Deus disse a Jacó, ele está falando a você. Disse Deus: levanta-te e sobe a Betel. Deus está dizendo: levanta-te, levanta-te. O inimigo pode até ter dito, olhado para
a estrutura da tua família e ter declarado que a tua família não tinha mais condições de se levantar, que a tua casa não tinha mais estrutura de se erguer. Mas Deus está dizendo, levanta-te. Até porque a última palavra não pertence ao homem, muito menos ao diabo, mas pertence a Deus. Então, levanta-te. Levanta-te. Nós vemos, irmãos, no versículo de número 1, que Deus diz, levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. É interessante aqui, irmãos, porque essa é a primeira vez que Deus pede para alguém levantar um altar para ele. Até aqui Deus nunca havia pedido a alguém para levantar um altar para ele. Todos os altares levantados até aqui haviam sido voluntários. Noé levantou um altar voluntário a Deus. Abraão levantou um altar voluntário a Deus. Isaac, o próprio Jacó havia levantado um altar voluntário a Deus. Mas aqui Deus está pedindo, está ordenando que Jacó levante um altar a ele. E o que é isso? Deus ele está apenas cobrando a promessa que Jacó fez a ele. Porque Deus, ele leva a sério aquilo que a gente promete. Então Deus ele está apenas cobrando a promessa de Jacó. Nós temos que levar a sério, irmãos, aquilo que nós prometemos a Deus, levar a sério os nossos votos. Porque lá em Deuteronômio, capítulo de número 23, no versículo de número 21 ao 23. Deuteronômio, capítulo de número 23, 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Quando fizeres algum voto ao Senhor, o teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, pois o Senhor, o teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se, porém, não votares, não haverá pecado em ti. Tudo o que proferiram os teus lábios, isso guardarás, e o farás, porque fizeste teu voto livremente ao Senhor, o teu Deus, com a tua própria boca. Tem mais. Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de número 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que votares, pagá-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então qual é o conselho que a palavra de Deus nos diz? Se você for votar, fizer um voto a Deus, cumpra. Se esforce para cumprir. É melhor que nem vote. Melhor que não vote. Do que você fizer ali uma aliança, um voto com Deus, e você venha descumpri-la. Não cumprir a sua parte. Né? Então o que é que está acontecendo aqui com Jacó? Jacó ele fez um voto com Deus e Deus veio cobrá-lo. Jacó, você não disse que ia voltar lá em Betel? Você se esqueceu? Pois eu vim te lembrar. E nós, ao decorrer das nossas vidas, nós fazemos alianças com o Senhor e precisamos analisar se nós estamos cumprindo a nossa parte. Como, por exemplo, quando entregamos a vida a Cristo, nós estamos ali, irmãos. Não é se apresentando simplesmente diante de homens. Estamos confessando diante dos homens e dos anjos de Deus de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos ali entregando a nossa vida a Ele. Se Cristo morreu por nós, agora nós vamos viver para Ele. Então nós estamos, de fato, vivendo como cristãos? Estamos deixando as nossas vontades de lado para viver a vontade de Deus? Estamos tendo uma vida de renúncia? Estamos carregando a nossa cruz todos os dias? Ou será que somos negligentes? A tentação bateu, a gente cai no pecado. Não esmurramos os nossos corpos para lutar contra os desejos carnais. Não estamos ali deixando crescer o fruto do Espírito Santo, mas estamos apenas vivendo os desejos da carne.
Temos que cumprir a nossa parte. Quando nós apresentamos os nossos filhos, não é diante somente dos homens, mas diante de Deus. Ali nós estamos fazendo o compromisso de que nós iremos cuidar da herança do Senhor, de que nós iremos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. É por isso que muitos pais cristãos hoje, eles têm os seus filhos desviados, vivendo no mundo, e ainda dizem: os meus filhos cresceram na casa de Deus. Não adianta os nossos filhos crescer na casa de Deus, eles precisam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós pais temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos os princípios bíblicos. Isso não é responsabilidade da tia da EBD, do pastor, não, é nosso. Pais, quando nós estamos ali nos casando, fazendo aqueles votos, esses votos são diante de Deus, irmãos. Amar na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença e por aí vai. Mas quando surge a crise financeira, aí já quer abandonar o cônjuge. A doença chegou, dificultando ali um pouco a vida do seu parceiro, da sua parceira, aí você já quer abandoná-lo, procurar um novo relacionamento. Fizemos votos de fidelidade, mas quantas pessoas estão aí tendo um caso extraconjugal? Infidelidade. Não estamos cumprindo os nossos votos diante de Deus como deveríamos cumprir. Então nós temos que parar para analisar como está a nossa vida. Estamos cumprindo os votos que fizemos diante de Deus? Porque eu vou dizer uma coisa: aquilo que a gente promete a Deus, Ele cobra. Porque Deus leva a sério as nossas promessas. Então esse é o caso aqui de Jacó. Deus está pedindo para ele levantar um altar porque ele prometeu que iria levantar. Tá? Então Deus ele vai falar o seguinte para Jacó: faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Lembra, Jacó, quando foi que eu te apareci? É quando tu não tinha nada, a não ser uma pedra para usar como travesseiro. Eu apareci a ti, Jacó, quando você fugia. Eu apareci a ti, Jacó, quando você nem imaginava que ia possuir tantas coisas como você possui hoje, quando você nem imaginava que ia ter uma família tão grande assim. Foi nesse momento, Jacó, que eu apareci a ti, quando você não tinha nada para me dar. Quando Deus ele nos lembra de algo, não é para passar na nossa cara, irmãos. É para que nós não viemos nos esquecer de que devemos ser humildes e obedientes a Deus. Para que a gente não venha cair na tolice de achar que o que possuímos hoje foi conquistado pelos nossos esforços. Mas nós temos que ter em mente de que tudo que temos hoje foi Deus quem deu. Foi Deus que conquistou para mim e para você. Tá? Quando Deus nos lembra de algo, é com esse intuito. É com esse intuito. Então lembra, quando você nem imaginava ter o que você tem hoje, quando você nem imaginava ter esta família que você tem hoje, pois é, Deus está pedindo. Deus nos apareceu nesses momentos quando não tínhamos nada para oferecer a Ele, e mesmo assim Ele fez um acordo conosco. Você faria uma parceria, você seria um sócio de alguém que não tem nada a lhe oferecer, de alguém que não teria nada para contribuir no seu negócio? Não, né? Pois é, Deus, Ele faz essa aliança conosco quando não temos nada para oferecer a Ele. Então lembra que tudo que você tem hoje foi Deus que deu, foi Deus que conquistou para você, tá bom? Então, no versículo de número 2, Jacó, após ouvir a voz de Deus, ele chega até a sua família e diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora
os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e trocai as vossas vestes, né? Então, havia ali ídolos. Veja como estava a casa de Jacó. Jacó estava negligente. Jacó estava aceitando a idolatria dentro da sua casa. É o que a distância de Betel causa. Negligência. A gente está vendo as coisas erradas acontecer na nossa família, na nossa casa, e nós não tomamos atitudes para melhorar. Mas quando Deus falou com Jacó, então ele vai dizer: lançai, tirai, arrancai todas estas coisas da nossa casa. Olha as palavras de Jacó: lançai. Ele não está falando guardai, não. Temos que tirar de vez tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Tudo aquilo que rouba o tempo que nós deveríamos dedicar ao Senhor tem que ser retirado da nossa casa. Não tem negociação, porque contra pecado a gente não negocia. A gente arranca, a gente tira, a gente tem que ser radical. Radical. É isso que Jacó está fazendo. E provavelmente ainda estava ali os terafins, os ídolos dos lares que a sua esposa trouxe da casa de seu pai Labão, né? Então, para quem tem o Deus da família, não precisa de terafins, não precisa desses ídolos falsos que prometem guardar o nosso lar. Não, eles não guardam nada. Quem guarda o nosso lar, quem guarda a nossa família, o nosso casamento é Deus, somente Deus. Ele é o Deus único e verdadeiro. Ele é o Deus da família. Ele é o Deus da família. Então lançai todas essas coisas que está atrasando o nosso caminhar com Deus, que está roubando o nosso tempo com Deus, que está causando divisão dentro da nossa casa. Lançai, arrancai, colocai para fora do seu lar. Tá? Colocai para fora. Tem coisas, irmãos, que não se administram, não se negociam. Mas nós temos que abandonar, romper de vez. Tá? A santificação, irmãos, ela precede a manifestação do Senhor. Ah, eu quero Deus na minha casa, eu quero a glória de Deus no meu lar. Então devemos santificar o ambiente, santificar as nossas vidas, porque a santificação precede a manifestação. Família que quer o mover, o transformar de Deus em sua casa precisa abandonar o que compete com o Senhor. Amém? Jacó também vai falar ainda no versículo de número 2 para eles trocarem as suas vestes, se purificarem. E nas escrituras o ato de lavar o corpo e trocar as vestes simbolizam recomeço. Enquanto as vestes velhas e sujas retratam a antiga vida e seus erros, ao passo que as vestes novas e limpas falam de uma nova vida. Tá? As vestes velhas e sujas retratam a antiga vida e as vestes novas e limpas retratam a nova vida, um recomeço, uma restauração. Lembra do filho pródigo? Saiu da casa do seu pai, gastou tudo, caindo em si, ele volta arrependido e quando ele chega na casa do seu pai, o seu pai ordena aos servos que tragam a melhor roupa, e ele vai dizer: porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi encontrado. Vestes novas, limpas, retratam recomeço. Glória a Deus. Quando nós decidimos trocar as nossas vestes, é como se estivéssemos dizendo: não sou mais o que eu quero ser, eu sou o que o meu Deus quer que eu seja. Né? Disse Jacó primeiro no versículo de número 1, disse Deus no versículo de número 2, disse Jacó, a sua família. Jacó, ele não queria viver esse reavivamento sozinho. Jacó, ele queria que a sua família experimentasse esse reavivamento. Ele queria que a sua casa completa, toda, voltasse para Betel junto com ele. E isso nos mostra um Jacó diferente do Jacó passado, né?
que quando teve aquele problema na sua casa, qual foi a atitude dele? Fugir. Ele fugiu da sua casa quando surgiu um problema. Quantas pessoas são assim? Surgem problemas dentro da sua casa e ao invés de resolvê-los, e se for problemas grandes demais para resolvê-los, ao invés de depositar tudo aos pés do Senhor, que Ele resolve, Ele é a solução dos nossos problemas, o que Ele faz? Foge, né? Abandona o casamento, abandona os filhos, abandona a casa. Isso não é o certo, não é o correto, irmãos. Então agora Jacó não fugiu quando o problema surgiu, mas ele reuniu a família e disse: vamos a Betel, voltemos à casa de Deus, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Aleluia. Aleluia. No versículo de número 4 vai dizer: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que eles prendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Essas argolas, irmãos, não é uma crítica contra os brincos comuns que as mulheres hoje usam, né? Mas é porque essas argolas possuíam imagens de ídolos, né? Então todas essas coisas deveriam ser retiradas. E qual é a atitude de Jacó? De enterrá-las debaixo do pé de carvalho. A atitude de Jacó, irmão, de enterrar, significa que ele foi radical, que ele foi definitivo. Jacó, ele não guardou no intuito de um dia ele precisar voltar lá e pegar, não. Jacó enterrou, sepultou, demonstrando de que aquilo ele não precisava na sua casa, no meio da sua família. Tem coisas que não se resolvem apenas com oração, mas com atitudes, com decisão. É como uma pessoa que ora a Deus pedindo para que o liberte do pecado, mas todos os dias ele se expõe ao pecado. Como é que ele vai alcançar a libertação desse jeito? Ore, mas tenha atitude. Tome decisões no meio da sua família, decisões que venham beneficiar, decisões que venham fazer com que sua casa retorne a Betel, tá? Então, não basta subir a Betel somente com palavras. É preciso chegar com a casa limpa e o coração inteiro para Deus. Não adianta a gente adorar, glorificar a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está dividido. Então, tirai estas coisas, arrancai da sua casa e sepultai-a. Sepulte essas coisas, porque você não precisa delas. Que você precisa da presença do Senhor no meio da sua família. O arrependimento sincero é demonstrado pelo rompimento com o pecado. No versículo de número 5. Então partiram e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram aos filhos de Jacó. Deus põe terror nas cidades próximas para não seguirem os filhos de Jacó. O terror de Deus caiu sobre os ímpios e eles tiveram que respeitar o povo de Deus. Porque os inimigos, irmãos, temem quando uma família decide voltar para Betel. Você acha o quê? Quando a sua casa ali, seu cônjuge, seus filhos estão se arrumando, se preparando para ir ao culto. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nós veríamos a batalha espiritual que está acontecendo. Se Deus nos mostrasse todos os livramentos que Ele nos deu ao decorrer do dia para que fosse possível a gente chegar no culto ali à noite, na nossa congregação, irmãos, nós entenderíamos que grande é a guerra, grande é o levante, né? O tanto que o inimigo luta, levanta barreiras, muralhas para impedir a nossa chegada a Betel, a casa do Senhor. Por isso nós precisamos orar e ser vigilantes para não cair em uma dessas armadilhas, né? Às vezes é ali uma pequena raposa que ele põe dentro ali da nossa casa, do nosso casamento, que cria uma grande confusão, uma grande contenda, que muitas das vezes
nos impede de ir até a casa do Senhor, tá bom? Porque o inimigo, ele teme quando uma família ela decide retornar, a voltar a subir a Betel, viu? Então, nós vemos aqui no versículo de número 5 que enquanto se preparavam para o culto, os vizinhos do qual Jacó tinha medo ficaram longe, enquanto Deus, que parecia estar distante, ele desceu e manifestou a sua glória, se aproximando ali da casa de Jacó. Quem poderia atrapalhar o culto se manteve calado, e o Deus para quem o culto foi realizado falou, bradou, manifestou a sua glória. No versículo de número 7 vai dizer: edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel. Antes era Luz, Jacó mudou o nome para Betel, e agora na sua segunda vinda, ele mudou o nome de Betel para El Betel, que passou a significar Deus da casa de Deus. Porque o importante não era o lugar, mas o Deus do lugar. O Deus do lugar. Porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia de seu irmão. Então Jacó, ele vai lá, cumpre a sua promessa, ele obedece ao chamado de Deus para voltar a Betel. E ele levanta o altar, irmãos. E se tem altar, tem sacrifício. E se tem sacrifício, tem culto. E se tem culto, tem a glória de Deus. Jacó voltou a praticar aquilo que ele havia abandonado, as boas práticas. E eu quero dizer que na tua casa, você vai voltar às boas práticas. Você vai voltar a praticar aquilo que você abandonou. Vai ter culto de ação de graça. A tua família vai voltar a sentar-se na mesa juntos, reunidos em comunhão para uma alimentação. Vai voltar a ter diálogos saudáveis aí dentro da tua casa. Vai voltar a ter momentos de oração, momentos de meditação da palavra. A tua casa vai voltar a praticar as boas práticas que um dia foram abandonadas. E aquela mesma glória, aquela mesma presença que nós temos o costume de sentir na igreja, vai ser sentida aí também dentro da sua casa, porque a tua casa vai ser um lugar de culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, por meio de Gênesis capítulo de número 35, nós aprendemos que Deus não chamou Jacó quando a família estava perfeita. Deus chamou quando lá estava ferido, rachado. Porque Ele é o Deus da família. Ele vem até nós quando nós não temos condições de nos reerguer. E Ele libera uma palavra: levanta-te. Hoje o Senhor não está pedindo explicação, Ele está dando uma ordem cheia de graça. Levanta-te e sobe a Betel. Se há coisas dentro do seu lar que precisam ser enterradas hoje, então tome atitude. Tirai e arrancai estas coisas aí que estão querendo competir com Deus. Se você perdeu a direção espiritual da sua família, se você quer declarar: a minha casa pertence ao Senhor, então declare, porque o nosso lar, ele é moldado pelas nossas palavras. O nosso lar é moldado pelas nossas palavras. Então declare que a sua casa pertence ao Senhor. Declare que a sua casa vai subir a Betel. Declare que a sua casa, segundo a palavra de Deus, ela vai se reerguer novamente. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra, recebam essa palavra, guarde essa palavra no seu coração e que Deus os abençoe em nome de Jesus.